Efésios 1, versículo 3. Agora vamos ler apenas os versículos 3 e o versículo 14, mas nós estudaremos, meditaremos em todos os versículos entre esses dois. Efésios 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que nós temos aqui é um louvor. O que nós temos entre esses versículos é um louvor à Trindade. Mas em dias onde estamos tão acostumados a louvores ou supostos louvores que, na verdade, louvam mais ao homem do que a Deus, louvores ou canções, melhor dizendo, como Raridade, como Restitui, como Sabor de Mel, canções que, além de não serem bíblicas, são completamente antibíblicas. O que é que nós entendemos como louvor? Como nós podemos louvar ao Senhor? Aqui, em Efésios 1, do 3 ao 14, Paulo está nos mostrando um belíssimo exemplo de como nós devemos louvar ao Senhor, como nós devemos exaltar o nome do nosso Deus. Ao invés de começar aqui a sua epístola com sua costumeira saudação, seguida da oração que ele geralmente faz pelos seus destinatários, ele abre um parêntese para colocar aqui um louvor ao Deus bendito. Ele exalta o nome do nosso Senhor. E aqui nesse texto nós vamos ter uma tríplice divisão marcada pela expressão para louvor da sua glória. Uma divisão para cada uma das pessoas da Trindade. Nós vamos ver aqui um louvor ao Deus Trino, ao Deus exaltado. Esse texto, conforme Carlos Oswaldo Cardoso diz, esboça antes de tudo todas as bênçãos do Pai concedidas aos cristãos, sua eleição para a santificação, sua predestinação para a adoção e a manifestação da graça em Cristo. Em seguida, ele apresenta a obra do Filho na redenção, na revelação da vontade de Deus e na recepção do crente por Deus. Finalmente, ele exalta o Espírito Santo pela obra de selar os crentes com uma garantia da sua salvação eterna. Nós vamos ver tudo isso nesse texto. O que nós temos aqui é um belíssimo louvor, um belíssimo exemplo de como exaltar ao Senhor. Um texto extremamente rico doutrinariamente falando. Se você olhar para o texto, na verdade, você vai notar que ele nos ensina que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo devem ser louvados porque ele nos abençoou, ele nos escolheu, ele nos predestinou, adotou, redimiu, remiu, revelou seu mistério a nós, nos fez herança, propriedade dele, nos fez conhecer e crer no Evangelho, nos selou pelo Espírito Santo para nos guardar para ele. Aqui nós temos num só texto, num dos maiores parágrafos, o maior parágrafo escrito pelo apóstolo Paulo em todas as suas epístolas. Nós temos juntos a eleição e predestinação, a santificação, a doutrina também da adoção, da redenção, salvação e justificação, da revelação, da perseverança e preservação dos santos. Tudo em 14 versículos ou menos. Se você considerar que aqui essa divisão vai começar no versículo 3. Nesses poucos versículos, ainda que seja o maior parágrafo de Paulo, mas ainda assim, poucos versículos, nós temos tudo isso condensado. Aqui nós temos um exemplo de louvor. Aqui nós aprendemos como louvar ao Senhor sem ser com essas canções fajutas que adoram ao homem ao invés de adorar ao Deus Criador. Aqui nós aprendemos como nós devemos adorar ao Senhor. E, inclusive, aprendemos a importância da teologia para o louvor. Entendemos, como já foi dito várias vezes por outros estudiosos, por outros cristãos, que a teologia só existe para a doxologia. Traduzindo os termos, o conhecimento de Deus só existe para o louvor a Deus. Nós conhecemos a Deus, sabe para quê? Para louvarmos o Senhor. Nós não conhecemos a Deus simplesmente por conhecer. Se seu estudo da palavra não está lhe levando ao louvor, você está dissecando e não se alimentando.
se seu estudo da palavra não está lhe levando você a adorar o Senhor, ele não está lhe levando para lugar nenhum, somente para o orgulho e o pecado dessa soberba. Não estude a palavra como quem está dissecando o animal. Não estude a palavra como quem quer apenas recolher uma série de afirmações e fatos sobre Deus. Mas estude a palavra para conhecer mais desse Deus e para louvar esse Deus por quem Ele é e pelos seus feitos. Se por um lado nós temos que perceber que canções que não são bíblicas são na verdade heresias, nós também temos que entender que a teologia vazia de louvor não agrada ao Senhor, que merece todo o louvor. E é por isso que nesse texto nós temos um texto com tanta teologia, com tanto conhecimento sobre Deus, com tanta informação sobre quem Deus é e o que Ele fez. O Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos tudo isso, não somente nos levando ao louvor, não somente nos lembrando que temos que louvar, mas sendo um próprio louvor. O que nós temos aqui, então, é o ensino de que o Deus Trino merece ser louvado pela sua obra da redenção. O Deus Trino merece ser louvado pela sua obra da redenção. E por que isso? Primeiro, porque o Pai nos elege para o louvor da sua glória. Olha aí o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. E aqui nós vamos ver o texto avançar. Vamos ver cada um dos versículos, mas vamos ver também um por um e seu ensino, porque, como eu falei, é um texto muito rico. Aqui nós já vemos o texto começar com bendito seja o Deus e Pai. Mas vemos também a presença de outras palavras relacionadas. Vemos a expressão abençoou, aquele que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E também vemos a expressão bênção. Ou seja, nós temos aqui, Deus é o bendito que nos abençoa com todas as bênçãos. É muita bênção num versículo só, num capítulo só, num trecho só. Mas espera aí, normalmente os reformados não são acusados de não quererem saber das bênçãos? Normalmente nós não somos acusados de, justamente por vermos uma deturpação dessa busca por bênçãos, somos acusados de não nos importarmos com as bênçãos? Então, nós precisamos entender o que é bênção. O problema não são as bênçãos. Deus é bendito, é abençoado. Deus nos abençoa e Ele nos abençoa com todas as bênçãos. A grande questão é, quais são as bênçãos que procuramos? E mais do que isso, será que nós estamos procurando mais as bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? O que é que você está buscando quando se fala de bênçãos? É isso que devemos nos questionar. Não recusar as bênçãos. As bênçãos, são coisas boas, são coisas que Deus nos dá graciosamente para o nosso crescimento, para a glória dele. Nós devemos amar as bênçãos, mas precisamos reconhecer que bênçãos são essas. E o texto vai começar justamente falando aqui, bendito, ou literalmente, abençoado é Deus, seja Deus o Pai. E aí você pode estranhar, né? Como assim abençoado seja Deus? Como é que nós podemos abençoar Deus? E João Calvino, comentando sobre esse versículo, ele diz assim: dizemos que abençoamos a Deus quando o louvamos por sua bondade. Dizemos que Deus nos abençoa quando Ele torna nossas atividades bem-sucedidas e, em sua benevolência, nos concede felicidade e prosperidade. Então, como é que nós abençoamos a Deus? Como é que nós, assim como Paulo, podemos dizer bendito, abençoado seja Deus? Nós fazemos isso quando louvamos o Senhor, quando exaltamos o seu nome, quando cantamos e louvamos a Ele por quem Ele é e pelos seus feitos. Semelhantemente, Deus nos abençoa também com suas palavras. Só que se as nossas palavras apenas se transmitem em um louvor e uma adoração, as palavras de Deus têm poder até mesmo para criar, para manter, para sustentar e para ser a providência dele cuidando de nós. Afinal de contas, a palavra de Deus é o próprio Cristo. Essa é a bênção que nos abençoa. É o Cristo encarnado que vem até nós.
Então, nós não somos contrários às bênçãos. Nós amamos as bênçãos porque entendemos que a maior bênção que nós temos é o próprio Deus, é o Deus das bênçãos. Nós entendemos quais são as bênçãos que importam. E o texto vai qualificar isso. Veja aí que ele vai continuar. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, como é que nós somos abençoados? É com as regiões celestiais. É com as bênçãos que vêm do Senhor, mas as bênçãos que vêm do céu. Nós não nos importamos tanto com as bênçãos da terra. Sim, nós nos agradamos quando Deus nos dá um bom emprego, um bom salário, quando Ele não deixa faltar as coisas para nós, quando Ele nos dá um casamento abençoado, filhos abençoados, quando Ele está conosco. Mas as bênçãos que o cristão verdadeiro mais busca e que ele se importa são aquelas espirituais, são aquelas que vêm do reino celestial. E é dessas bênçãos principalmente que esse texto está falando. Deus deve ser louvado, deve ser abençoado, deve ser bendito, exaltado, adorado, porque Ele nos abençoou, Ele cuidou de nós, Ele deixou sobre nós a sua bondade. E qual é essa bondade? A bondade que vem do céu, a bondade que foi o próprio Filho, a bondade que nos traz a salvação, a bondade que nos traz a adoção, a bondade que nos dá o próprio Deus. É dessas bênçãos que nós estamos em busca. E o texto vai continuar falando mais. Ele vai falar aí no versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha que bênção. É dessas bênçãos que o texto está falando. É o desenvolvimento. Primeiro ele começa dizendo, Deus nos abençoou com as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Que bênçãos são essas? Ele vai agora descrever essas bênçãos. Ele vai continuar e ele vai falar aqui da bênção de sermos alvos da vontade boa, agradável e perfeita de Deus. A vontade daquele que é soberano, a vontade soberana de Deus, que é manifestada também na eleição e na predestinação. O texto vai destacar de várias maneiras aqui como Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive na nossa salvação. Ele vai fazer isso, por exemplo, mostrando que Deus é o principal agente de todas essas bênçãos que são concedidas e descritas conforme esse texto que nós estamos vendo. Mas ele vai fazer isso também através de algumas palavras-chave. Vai mostrar a soberania de Deus na salvação, mostrando que é Ele que escolhe, é Ele que predestina. Deus é aquele que tem a vontade soberana, mas principalmente também vai nos mostrar a soberania de Deus, da sua vontade, pela ênfase na vontade de Deus, só aqui nesse texto. A palavra vontade vai aparecer aqui nesse texto no livro de Efésios 7 vezes, sendo que 3 dessas 7 são aqui nesses poucos versículos, tudo destacando a soberania de Deus. Aqui nós vamos aprender como a vontade que é boa, agradável e perfeita é também a vontade soberana que governa sobre tudo, inclusive sobre a nossa salvação. Nós vamos aprender em Efésios, no livro inteiro, que é pela vontade de Deus que Paulo foi escolhido como apóstolo. Versículo 1. Nós vamos aprender que é pela vontade de Deus que nós somos predestinados para sermos adotados como filhos dele através de Jesus. É pela vontade de Deus que estava nos planos dele mesmo fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu como da terra. É pela vontade de Deus que todas as coisas são feitas do jeito que são. E se tantas vontades de Deus até agora descritas são vontades que nós devemos obedecer, são vontades que demonstram a soberania dele, aqui nós temos um parêntese antes dessa continuação para fazer a única referência sobre a palavra vontade nesse texto, que não é a vontade de Deus, a nossa vontade. Só que se a vontade de Deus é sempre mostrada como uma vontade boa, perfeita, agradável, que deve ser obedecida e que é soberana, a única referência à nossa vontade se encontra no versículo 3 do capítulo 2, para dizer que foi pela nossa vontade que andamos em pecado, como inimigos de Deus, governados por Satanás.
Mas a vontade de Deus, ao contrário da nossa, não é pecaminosa, nem é uma vontade que deve ser negada. Ainda temos no versículo 17 do capítulo 5, que é pela vontade de Deus, é a vontade de Deus que nós devemos buscar compreender. E por fim aqui, nós entendemos que é a vontade de Deus que devemos fazer de coração, conforme o versículo 6 do capítulo 6. Olha quanta referência à vontade, mas se a vontade de Deus é agradável, é boa e é perfeita, a nossa é aquela que nos leva para longe de Deus e que deve ser negada. Deus é que é soberano, não nós mesmos. A nossa vontade tem que ser negada para seguirmos a Deus. Jesus vai dizer, aquele que quer seguir-me, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Nós temos que negar a nossa própria vontade para andarmos de acordo com a vontade de Deus. O único momento que podemos fazer a nossa vontade é quando a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que nós oramos agora há pouco, e é por isso que nós devemos orar para que Deus converta a nossa vontade a dele, para que nós amemos a vontade dele, para que nós obedeçamos, acima de tudo, porque devemos, porque é nosso dever, porque ele é soberano e merece ser obedecido, mas também por prazer, por reconhecer quão boa é a vontade de Deus. Reconhecemos que a vontade dele é melhor do que a nossa, para que quando nós nos enxergarmos numa situação, tendo que negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus, não façamos isso com aquele sentimento de peso, de, poxa, mas eu queria a minha vontade parece ser melhor. Mas para que Deus abra os nossos olhos da fé e nos converta ao ponto de enxergarmos como a vontade dele é superior à nossa própria vontade. Essa é a vontade soberana que deve ser obedecida. É essa a vontade que deve guiar os nossos caminhos, e é essa a vontade que é a base da escolha e da predestinação de Deus. Deus não nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, Deus não nos predestinou para sermos adotados, porque nós cremos pela nossa própria vontade e, como consequência, ele agiu em resposta e nos deu a salvação. Deus é que é soberano na salvação. Deus que é soberano sobre todas as coisas. Foi pela vontade dele, a sua perfeita e soberana vontade, que ele nos escolheu. Foi pela vontade dele que ele nos predestinou. Não por algo de bom que nós, em nossa vontade, fizemos, mas pela vontade dele, que não leva em consideração nenhuma condição para agir. Nós vemos aqui como Deus nos elegeu, nos predestinou, por uma eleição incondicional, sem ver nenhum mérito em nós, mas por seu amor, por causa de Cristo, por causa da sua graça, ele nos elege e ele nos predestina. É o que nós temos também em outra epístola de Paulo, capítulo 8, versículo 28 a 30 de Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba aqui, então, que foi Deus em sua soberania que nos escolheu, que nos predestinou para ele. E para que ele nos predestinou? Para que nós somos predestinados? Conforme esse texto que nós acabamos de ver aqui de Romanos 8, e também o texto que nós estamos meditando de Efésios, nós aprendemos que nós somos predestinados para sermos adotados pelo Senhor. Fomos predestinados para sermos como Filho perfeito, como Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe por que nós somos salvos? Sabe por que nós somos predestinados para a salvação? Para sermos adotados pelo Pai celeste e bondoso, como seus filhos amados, semelhantes a Cristo, ainda que nem de longe sejamos iguais a Cristo em nossas obras, em nosso merecimento, em nosso andar, mas pela graça, pela misericórdia, tendo um Filho perfeito, ele entregou esse Filho perfeito para nos resgatar e nos salvar, nós, filhos rebeldes, que nem filhos mereciam ser.
Aqui nós vemos a soberania de Deus, nesse amor soberano de Deus. Esse amor que vem até nós e que nos salva e que nos predestina para a adoção. E essa predestinação também, ela envolve essa escolha soberana de Deus para sermos santos e irrepreensíveis. É isso que os textos aí dos versículos 4 a 6 estão resumindo. Essas duas coisas. Como nós também somos chamados, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. E aqui nós precisamos destacar a dupla natureza da santidade que Deus tem para nós. Primeiro, em primeiro lugar, a santidade que Deus nos dá é uma santidade pontual. É a santidade de como uma ação de uma vez só. Ele nos declara como santos, ele nos torna santos aos seus olhos, nos tornando então separados aos seus olhos, porque ele nos justifica em Cristo. Por causa da justificação que nós recebemos de Deus, por meio das obras de Cristo, nós somos declarados como santos. É nesse sentido que Paulo pode começar a sua epístola lá no versículo 1 dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Os homens de Éfeso não eram mais santos em suas obras do que nós somos. Não eram mais santos do que nenhum outro homem. Nós não somos mais santos no sentido de obras perfeitas do que ninguém. Mas nós somos considerados santos aos olhos de Deus, por causa dessa ação pontual dele nos declarar como justos, separados como seus, pela obra daquele que é o único santo em todos os sentidos, o nosso Senhor Jesus. Mas nós também vemos um caráter processual da santidade, o caráter da santificação, o caráter de que nós, uma vez tendo sido declarados santos, mesmo sem sermos santos, somos agora chamados a buscar andarmos nessa santidade, em conformidade com essa declaração que Deus nos deu. Porque senão fazemos de Deus mentiroso. Se Deus está nos declarando como santos e nós vivemos em pecado, algo está errado. Nós não podemos fazer isso. Por isso que a santidade pontual também nos traz a responsabilidade e a capacitação que vem do Espírito para que busquemos a santidade processual. O processo de cada dia mais buscarmos andar em santidade, andar de acordo com a vontade de Deus, andar negando a nós mesmos e a nossa vontade carnal, os nossos pecados, para agradarmos o nosso Senhor. A ideia da palavra irrepreensível aqui é a ideia de sem culpa. É a ideia que muitas vezes é usada para o Cordeiro Pascal, que é usada para Cristo também. Porque somente esse Cordeiro Pascal nos torna santos pelo seu sangue. Porque Deus não olha para nós por nós mesmos. Nós somos filtrados para Deus. Nós somos vistos pelos méritos de Cristo. Cristo é a lente pela qual Deus nos enxerga. E só assim que nós podemos ser declarados santos e justos aos seus olhos. É dessa santidade que nós vemos aqui. Foi para isso que nós somos escolhidos e predestinados. Se você foi salvo, é porque você foi escolhido, porque você foi predestinado. Mas você não foi predestinado e escolhido para viver da sua maneira. A vontade soberana não é a sua. De quem é a vontade soberana? De Deus. Você foi chamado, foi escolhido para andar em santidade e buscar ser irrepreensível aos olhos de Deus. Então conheça essa palavra para saber o que é que Deus se agrada, aquilo que Ele considera santo e aquilo que Ele considera pecado. E assim, ande em conformidade com a predestinação, com a escolha que Deus fez de você. Deus lhe escolheu para que você não viva mais como dono de si mesmo, mas como servo do seu dono, que é o Senhor. Vive em santidade, busque andar de acordo com a vontade de Deus. E tudo isso você deve fazer, sabe por quê? Para a glória de Deus. É para a glória de Deus que nós devemos andar no Espírito. Olha só o restinho, o final aí do versículo 6, vai dizer que nós fomos feitos aí para quê? Para louvor da glória da sua graça. Tudo isso tem um propósito maior. Tudo que existe tem um propósito, a glória de Deus. Nós somos eleitos, escolhidos, predestinados para a glória de Deus, para louvarmos a Deus, para exaltarmos aquele que é bendito, que merece todo o louvor e toda a glória.
Você existe para a glória de Deus e tem que viver para a glória de Deus. O Senhor lhe chamou para isso. Então, viva para isso. Adore ao Senhor com as suas palavras, mas também com a sua ação, com as suas ações, com a sua vida, com um buscar continuamente andar em conformidade com a vontade de Deus. E aqui nós vemos a primeira divisão do texto se encerrar. A divisão exaltando Deus que é Pai. Aqui nós vemos que devemos louvar o Deus Trino, porque o Pai nos elegeu para a salvação. Porque Ele traçou todo o plano da salvação e nos deu essa salvação por meio do Filho e por meio do Espírito. E aí, no versículo 7, nós vamos ver a segunda parte. Nós vamos ver agora como Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, devem ser louvados pela sua obra da redenção, porque o Filho nos salva para louvor da sua glória. O versículo 7 começa dizendo assim: nele temos a redenção. Nele em quem? Em Cristo. A palavra Cristo vai aparecer 5 vezes nesse texto aqui. Mas ainda muito mais referências a Cristo do que só pelo nome aqui, Cristo, Messias. Há muito mais. Porque esse texto coloca uma ênfase enorme em como é em Cristo, por meio de Cristo, para Cristo, que tudo isso está acontecendo. Tudo isso que Deus fez por nós, Ele fez em Cristo, através de Cristo, para Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o foco, Cristo é o alvo da nossa vida e da nossa adoração. É para Ele que nós temos que viver. Olha a ênfase no texto. Agora eu quero ler com você todo esse texto, do versículo 3 ao 14, e eu vou destacar aqui, através da minha fala, as ênfases em como Cristo é o meio e o fim de tudo que nós temos aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo, de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, onde? No amado. Que amado é esse? Cristo. Nele, em Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou onde? Em Cristo, de fazer convergir em quem? Nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quem é o centro do evangelho? Não é você. É Cristo. Cristo é o centro de tudo. Tudo gira em torno de Cristo e tudo é para Cristo. Como um professor muito amado já disse uma vez para mim, tudo que existe, toda a criação, é um presente do Pai para o Filho. Você é isso. Você é um presente do Pai para o Filho, que foi feito inclusive pelo Filho. Cristo é o foco. Cristo é o alvo. Cristo é o meio. Cristo é tudo. E Cristo é quem você deve amar, conhecer e viver de acordo com a vontade dele. Você ama Cristo. Você conhece Cristo. Você está em Cristo. As bênçãos de Deus só se encontram em Cristo. Você quer as bênçãos de Deus e mais do que isso, você quer o Deus das bênçãos, esteja em Cristo, o Deus encarnado. É Ele que é a maior bênção, é o maior presente.
Se tudo que existe é um presente do Pai para o Filho, o Pai também deu o Filho como presente para nos resgatar. Cristo é tudo. Cristo é o alvo. Nós cantamos hoje aqui a canção Colossenses 1. E Colossenses 1 é um dos textos que mais mostra esse poder de Cristo. Como Cristo é o meio para que tudo exista. E também é o fim de toda a criação. É o alvo para o qual a criação foi criada. Colossenses 1, versículo 15 a 20 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é Cristo. A epístola que mais se parece aqui com Efésios, que foi escrita inclusive pouco depois de Efésios, a epístola de Colossenses, nos mostra mais um louvor. Isso aqui que nós lemos também é considerado um louvor. E é um louvor que nós devemos seguir. Aprenda a louvar assim, com canções que exaltem Cristo. Pare de cantar raridade. Pare de cantar sobre você. Cante sobre Cristo. É sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. É para Cristo que você existe. E é só em Cristo que você vai encontrar a satisfação. Porque seu coração foi feito para Ele. E é só nele que vai encontrar repouso. Cristo deve ser o sempre. Cristo e ninguém mais. É em Cristo, conforme o versículo 7 lá de Efésios, que nós temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A redenção, Hernandes Dias Lopes vai dizer, significa comprar e deixar livre mediante o pagamento de um preço. E que preço? O preço que nos salvou foi o preço do sangue de Cristo. Foi a morte de Cristo. Foi por causa desse preço que nós fomos comprados, resgatados daquele que nos segurava, que nos prendia, que nos escravizava. Mas por causa desse sangue perfeito, do sangue de Cristo, nós agora temos a redenção. Nós temos a liberdade, nós somos resgatados, comprados. Como Pedro vai dizer, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Esse é o significado da Páscoa. Esse é o significado do Evangelho. É o Cordeiro perfeito que derramou o seu sangue para que nele fôssemos purificados, fôssemos resgatados, fôssemos comprados por alto preço, para que nele nós desfrutemos da salvação e da adoção. Uma doutrina que nós devemos amar, porque Deus não parou só nos justificando, Ele também nos adotou em Cristo. Ele nos fez filhos em Cristo. Você já percebeu a diferença das duas coisas? Não são a mesma. Deus poderia ter salvado você e ter deixado você. Você estaria salvo, não teria mais condenação. Mas Ele não fez só isso. Ele não foi apenas o juiz que perdoou a condenação. Ele foi também o pai que adotou e levou para casa. E tudo isso Ele fez em Cristo. Cristo é o porquê de você ter um Pai celeste. Você só foi e só é considerado filho de Deus, não porque você mereceu ser filho, porque você era filho de geração natural. Não, porque o Filho de Deus olhou para você e disse: tá vendo esse servo aqui, pai? Esse servo desobediente? Eu quero ele para mim. Eu quero ele para mim. Eu quero ele como meu irmão.
Eu quero que ele desfrute do amor que eu tenho com você. É por causa disso, por causa de Cristo, que nós temos a salvação e o amor do Pai Celeste. Nele nós temos a redenção. Isso quer dizer que nós estamos livres, livres da lei, livres do pecado, livres do mundo, livres de Satanás, livres de todas as amarras, porque aquele que é a verdade se revelou a nós, nos fez conhecê-lo e nos deu o perdão. Por causa dele é que nós temos essa redenção. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele se entregou pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E é por isso que nós temos a remissão. O que é remissão? É o perdão dos pecados. É o entregar para longe, mandar embora. A palavra usada aqui para dizer que nós temos a remissão, que nós temos o perdão, significa isso, que Deus mandou embora os nossos pecados. Nós temos o perdão dos pecados porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. E Ele levou para longe de nós, para que em nós só sobre a justiça dele mesmo, que Ele declarou como nós. Cristo é como aquele herói que você vê no filme, que pega a bomba e sai correndo com ela nas mãos, sabendo que pode morrer a qualquer instante, mas para salvar aqueles que ama. Cristo fez isso. Qualquer herói é só uma réplica, uma tentativa de comparar o que Cristo fez. Até porque a bomba que Cristo suportou, o mal que Cristo recebeu, a ira de Deus ali que deveria cair sobre nós, era muito maior do que qualquer coisa. Cristo é o nosso herói. Cristo nos salvou. Cristo mandou para longe os nossos pecados e o que Ele traria de mal sobre nós. Tudo isso Ele fez segundo a riqueza da sua graça, a expressão que nós temos aí no texto. Que graça, que riqueza. Não é qualquer graça, é uma graça rica, é uma graça abundante, que conforme o texto vai dizer, Deus derramou sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Deus, sendo misericordioso e gracioso, derramou sobre nós graça sobre graça. Uma graça que transborda, que é muito maior do que tudo que nós poderíamos imaginar. Essa é a graça que nos salva. Essa é a graça que, conforme nós aprendemos no último culto, devemos desejar para o próximo. É a graça que nos salva. É a graça da nossa salvação. E assim, fazendo tudo isso, conforme o versículo 9, Deus nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. O mistério que Deus tinha guardado, que nenhum olho havia contemplado, que nenhum ouvido havia ouvido ainda, é que Cristo era aquele que Deus separou para fazer com que todas as coisas venham até Ele. O convergir aqui é isso, para que tudo esteja debaixo de Cristo, que Ele traga união a tudo, mas acima de tudo, como cabeça de tudo. Cristo faz com que o mistério de Deus seja revelado, porque é em Cristo que, conforme nós vemos lá em Efésios 3,6, os gentios se tornam co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O mistério que estava guardado era que, assim como os judeus, como o povo eleito do Senhor, os gentios, aqueles que não eram judeus, nós temos também a salvação em Cristo. E como desde a eternidade, Deus já tinha como seu propósito, como seu plano, como sua vontade soberana, fazer unir em Cristo todos os povos, pessoas de todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças, todas unidas debaixo do cabeça, que é Cristo. Todas dentro do corpo, ou seja, da igreja. A igreja de Cristo. Em Cristo, nós temos tudo isso. Em Cristo, na igreja, fazendo parte da igreja invisível, do corpo de Cristo, nós temos tudo isso. Essas bênçãos. Bênçãos que estão debaixo do cabeça que Deus fez convergir todo o corpo. Corpo com os membros mais diferentes. É em Cristo que nós temos todas essas bênçãos. E é isso que foi conquistado na plenitude dos tempos.
Porque quando chegou a plenitude dos tempos, o momento mais apropriado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Cristo não é um plano B. Cristo é o Cordeiro eterno de Deus, o Cordeiro que desde a eternidade já estava pronto para morrer, para comprar povos de todas as raças, línguas, todas as nações, para trazer para Ele, debaixo dele, todo o louvor para a glória de Deus e para o louvor a si mesmo. É em Cristo, versículo 11 do nosso texto, que fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. As bênçãos que estão em Cristo é só para os que esperam em Cristo. Não adianta você ouvir falar de Cristo. Não adianta você dizer, eu sou cristão, se você não espera em Cristo. Se Cristo não é o seu porto seguro onde você espera em Deus, você não tem as bênçãos de Cristo. Você não tem o Deus das bênçãos. Você não tem o Deus que é a bênção. É esperando em Cristo que nós somos feitos herança. Nós tanto somos feitos herança de Deus, somos tornados sua propriedade, como também recebemos dele a herança. É uma dupla herança. Somos herança de Deus por um lado, porque somos transformados em propriedade de Deus, que ele deixa para o seu Filho, que ele deixa para Cristo. Se estamos em Cristo, nós somos propriedade de Deus, comprados por Deus para Deus, em Cristo. Somos feitos como herança que o Pai deixa para o seu Filho. Mas também recebemos de Deus a herança que está em Cristo. Pedro vai dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para a viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada para nós nos céus. Essa herança que nós recebemos, essa herança que nós somos, a herança que está em Cristo. E tudo isso é para o louvor da sua glória. E aqui nós vemos o Filho nos salvando para o louvor da sua glória. Por fim, o texto vai apontar para a última pessoa que nós conhecemos como Deus Trino, o Espírito Santo. O texto vai nos mostrar que Deus, o Deus Trino, merece ser louvado pela sua obra da redenção, porque o Espírito Santo nos guarda para o louvor da sua glória. Versículo 13 diz assim, nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aqui vale a pena a gente enfatizar, é tendo nele crido, tendo crido em Cristo, tendo crido no Evangelho de Cristo, na verdade do Evangelho, na mensagem do Evangelho, na mensagem que é sobre o próprio Cristo, é que nós recebemos do Espírito Santo o selo. É que nós fomos selados pelo Espírito Santo, guardados, vedados, para que ninguém nos tire dali, para que ninguém nos viole, porque o selo do Espírito Santo é inviolável, ele é guardado, ele protege. E isso é para os que estão em Cristo, os que creram em Cristo. Aqueles que creem de verdade em Cristo, não só da boca para fora, mas os que esperam em Cristo como seu único Salvador, são os que desfrutam da bênção de serem guardados, selados, preservados pelo Espírito Santo. O Espírito prometido. Justamente aqui uma expressão que provavelmente tem ligação com o que Jesus vai dizer ali em Atos, capítulo 1, versículo 4 a 5. Quando ele vai falar sobre o Espírito que ele prometeu, que viria para capacitar o seu povo a viver de acordo com a sua vontade, para pregar o seu evangelho e para guardá-los. O outro Paracletos, o outro auxiliador, o outro advogado. O primeiro é Cristo,
mas o Espírito Santo também exerce esse papel, nos guardando, nos preservando, porque ele é o penhor da nossa salvação. Penhor aqui é a ideia de primeira parcela, é a ideia do seu primeiro pagamento, depósito. É semelhante a quando você vai alugar alguma casa, algum apartamento e você dá a sua primeira parcela ali para deixar garantido. O Espírito Santo é o nosso penhor. O Espírito Santo é esse primeiro depósito que foi feito para garantir que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós sabemos que seremos preservados, porque não é pela nossa vontade que fomos eleitos, é pela vontade soberana de Deus. Nós sabemos que somos preservados e que seremos salvos, porque quem nos salvou não fomos nós mesmos, mas foi aquele que pelo seu sangue precioso nos perdoou de todos os pecados. Ele não fez isso em vão, ele fez para nos guardar. E nós sabemos que desfrutaremos eternamente das bênçãos do Senhor, porque o Espírito Santo nos cela, nos guarda e é o nosso penhor que garante que seremos salvos, assim como já somos salvos. Aqui nós temos a doutrina do já e do ainda não, o ensino de que em Cristo já fomos salvos. Lembra o texto que a gente leu de Romanos 8? Aquele que ele predestinou, ele também chamou, ele também justificou, ele também glorificou. Nada está no futuro, está tudo no passado, porque já está garantido, porque o Espírito Santo é o penhor que garante isso. Você pode ainda não ter entrado na sua casa, no seu apartamento que você alugou, mas ele já está garantido, e não foi por mérito seu, foi porque o Espírito deu a entrada, porque o Espírito fez o depósito, porque o Espírito é o penhor que garante que a sua casa, a casa ao lado do Senhor, a casa protegida de todo mal e condenação, esteja guardada para você. Esse é o Espírito, esse é o penhor da nossa salvação. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aquele que nos predestinou, ele já nos chamou, ele já nos justificou, ele já nos glorificou. Já desfrutamos do início dessas bênçãos, mas vai vir um dia em que desfrutaremos plenamente de todas elas, em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pecado em nenhum nível, em nenhum grau, e desfrutaremos eternamente das bênçãos do Senhor das bênçãos, a bênção daquele que é a bênção da presença de Deus. Não o veremos mais como vemos agora, mas o veremos face a face e desfrutaremos do seu amor, da sua alegria, das bênçãos que Ele tem guardado para nós, que são maiores do que tudo o que podemos pedir ou imaginar. As bênçãos de Deus, que o Espírito Santo sela e guarda para nós. Esse é o nosso Deus trino. Ele não é somente uma pessoa, ele é três em pessoa. Ele é um em essência, ele é o único Deus, mas ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Cada um com sua obra perfeita na redenção, na salvação, e assim nos trazendo a garantia de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oremos. Deus trino e poderoso, nós te louvamos e adoramos, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos deu salvação. Pai, te louvamos e adoramos, porque o Senhor traçou todo o plano da redenção. O Senhor nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou para filhos, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis e nos declarou assim. O Senhor fez tudo isso em Cristo Jesus. E é só em Cristo Jesus que nós temos essa salvação e podemos desfrutar de todas essas bênçãos. Louvamos o teu nome, Cristo, Deus poderoso, porque o Senhor nos trouxe a salvação, derramando o seu sangue na cruz. Nós te louvamos porque o Senhor nos amou e nos quis como seus irmãos para a adoração do teu Pai. Nós te adoramos, Deus Espírito Santo, porque o Senhor nos selou, nos guardou, nos preserva e o Senhor nos garante a salvação. Nós te louvamos, Deus Trino, porque debaixo do Senhor nós temos a maior de todas as bênçãos, a salvação e a adoção
e o desfrutar da tua presença eternamente. Que os nossos olhos da fé estejam cada dia mais nítidos para lembrarmos do que aprendemos aqui agora e vivermos não olhando para baixo, abaixo do sol, mas acima do sol, sabendo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.